Que o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, deve se reunir nesta terça-feira com os líderes partidários para definir justamente o andamento da votação do pacote fiscal do governo. E essa segunda-feira também foi de reuniões na cúpula do governo federal. Repórter Marília Ribeiro, chegando agora ao Jornal Jovem Pan. Quais as novidades sobre esse assunto, hein, Marília? Bem-vinda, boa noite. Oi, Thiago, boa noite para você, todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Jornal Jovem Pan, uma boa semana para todos nós, né? Vamos lá começar pelas reuniões, né? A de hoje, segunda-feira, nós tivemos aqui no Palácio do Planalto a reunião com o ministro da Fazenda, o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e também líderes congressistas. E eles vieram debater o que com o presidente Lula? A tramitação das propostas, né, que estão lá no Congresso Nacional, que é uma proposta que abrange todo o pacote fiscal, e nós ainda teremos também a chegada de uma proposta de emenda à Constituição que também vai ser analisada pelo Congresso Nacional. O que nós já temos lá? Nós temos um projeto de lei complementar e um projeto de lei. Esses dois projetos, eles foram encaminhados na última sexta-feira pelo líder do governo lá dentro da Câmara dos Deputados, o deputado José Guimarães, que falou o seguinte, que essa proposta, essa tramitação, ela deve ser rápida. Com isso, a ideia do governo é fazer o quê, Thiago? Levar esses textos já direto para a votação no plenário. Só que antes disso acontecer, é necessário que se vote a urgência desses projetos para que ele não tenha necessidade de passar por comissões, o que levaria mais tempo para a sua aprovação. E o que poderia acontecer caso ele passe por essas comissões, a votação não venha acontecer ainda em 2024, ficando somente para 2025. A reunião aqui no Palácio do Planalto finalizou, porém, Thiago, a gente ficou fazendo portaria aqui para poder tentar conversar com eles o que foi traçado nessa reunião, mas nada aconteceu. Nós vimos alguns representantes da equipe econômica do governo saindo, porém ninguém falou nada. Amanhã, lá na Câmara dos Deputados, né, o presidente da casa, Arthur Lira, ele deve se reunir com líderes partidários, é aquela reunião de líderes de praxe que a gente tem toda terça-feira, por volta das 11h30, meio-dia. E lá ele também deve debater essa questão da tramitação dessas propostas, né? A ideia, de fato, é que toda essa votação aconteça ainda este ano. E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, na semana passada, a gente até trouxe que ele acabou traçando todo um calendário para que essa votação possa ocorrer. A ideia de Pacheco é que essas duas próximas semanas, no caso, essa semana e a próxima, esses projetos possam tramitar dentro da Câmara dos Deputados. Passou pela Câmara dos Deputados, foi aprovado na terceira semana, entre os dias 16 a 20 de dezembro, essa votação fique com o Senado Federal para que essas propostas possam ser aprovadas e, de fato, esse pacote fiscal começar já a valer. E o que acontece? Nós temos ainda, Thiago, uma proposta de emenda à Constituição que trata também desse pacote fiscal que ficou devendo, né? Que ainda não chegou lá dentro do Congresso Nacional. Hoje, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, ela esteve num evento no Rio de Janeiro e ela falou o seguinte, que a proposta de emenda à Constituição, ela está sendo finalizada pelo seu ministério e amanhã, terça-feira, também já deve chegar lá para o Congresso Nacional poder analisar. Agora, aquele projeto que trata sobre a isenção do imposto de renda para as pessoas que recebem até R$5 mil, esse vai ficar guardado, vai ficar mesmo para 2025. O governo não enviou e o Congresso também não estava disposto a discutir essa proposta em 2024. Thiago, para amanhã a gente tem essa reunião com Arthur Lira, com os líderes partidários, e ainda nessa semana, para a gente poder finalizar, Thiago, o presidente Lula deve se reunir com a bancada, com a bancada do PT lá da Câmara dos Deputados para uma confraternização de final de ano. Mas assim, o intuito não é bem a festa, né, de final de ano, mas também muitas discussões a respeito do pacote fiscal e também sobre todas as articulações do governo para o próximo ano, Thiago. Para eles, o ano não acabou, tem muito trabalho pela frente ainda. Bom, amanhã você vai voltar aqui trazendo as informações sobre essa reunião, mas ainda você volta hoje aqui no Jornal Jovem Pan. Marília Ribeiro, até daqui a pouco. Bom, Dora Kramer e Nelson Kobayashi. Ô Dora, a pergunta é a seguinte, a questão das emendas, a liberação, tudo isso deveria ajudar na tramitação das propostas no Congresso Nacional. A gente vinha até falando que isso podia ser condicionado, alguns parlamentares diziam, se não liberar, não tem votação.
o governo faz a leitura de que essa liberação vai ajudar na votação do pacote de gastos. De qualquer forma, não é isso que, por enquanto, estamos vendo, né, Dora? Olha, mas em tese, se não houver aí, não for cumprida essa ameaça, ou se isso não tiver muita gente, não tiver apoio dessa ameaça de ficar ainda impedindo isso, interditando, o caminho está liberado. O que fica esquisito é o seguinte: o governo teve o tempo todo do mundo para resolver, para montar esse pacote. Só nas reuniões finais, um mês. Mas antes desse um mês, nesse vai e vem que a gente acompanhou, tem um mês. Mas antes tudo isso estava sendo discutido. Como é que o Congresso pode ter menos de 3 semanas, junto com vários outros assuntos, reforma tributária, LDO, orçamento, enfim, várias coisas, para debater e votar? Tem emenda constitucional, que requer um quórum especial, enfim, eu acho algo que não é um assunto muito importante para que se faça uma votação dessa maneira, de afogadilho, para cumprir um prazo, deixando de lado a importância do conteúdo. Quando a Marília falou, 2 semanas na Câmara, e aí vai ter entre o dia 17 e 23, mais 23 já é que começa o recesso, é fim de semana. Então não é 23. Vão ter o quê? Até 23 dias para o Senado examinar um pacote de contenção de gastos. Acho muito, olha, se for isso mesmo, essa votação, esse debate vai se dar de uma maneira muito atabalhoada. E nunca é demais lembrar, não é, Kobayashi? Se o Senado fizer mudanças, volta para a Câmara, aí não tem mais tempo mesmo. E virando o ano, é bom lembrar que já em fevereiro tem eleição das presidências da Câmara e do Senado. Aí, se isso não for resolvido até lá, quando vai ser, né? Não, mas vai ser. Vai ser votado esse ano, num completo desrespeito ao Congresso Nacional, aos representantes do povo. A Dora já bem disse, está há tanto tempo sendo construído e veja só quando é que vai ser enviado para o Congresso Nacional. No início de dezembro, último mês do ano, já está todo mundo, inclusive os parlamentares, pensando no recesso, nas férias, no Natal, enfim, e vai ser discutido e votado em poucos dias, algo que impacta a vida de todos os brasileiros. Estamos falando da economia. E olha só, eu não duvido não de que esse texto não seja o definitivamente aprovado, porque votação ali perto do dia 17, 18, 20 de dezembro é uma temporada para jabuti, porque ninguém está prestando atenção no noticiário, está todo mundo em festas familiares, enfim, para entrar um destaque, uma emenda, uma alteração no texto, para colocar um jabuti de interesse do governo que não deveria passar, é muito fácil. Vamos acompanhar se isso acontece ou não.